Olá! Estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Hoje o Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, abre as páginas de uma história que é ao mesmo tempo da nossa cidade e da nossa pátria. Congonhas de Sabará, este pequeno vilarejo mineiro de mais de 320 anos, no dia 15 de setembro de 1793, viu nascer um homem que não apenas intensificou a relevância de sua cidade natal, mas que ajudou a moldar os próprios alicerces do Império do Brasil. Hoje, no dia 15 de setembro de 2025, dia do seu aniversário de 232 anos, nada melhor do que prestar a nossa singela homenagem, descobrindo um pouco mais sobre o nosso Cândido José de Araújo Viana, que mais tarde viria a ser o conhecido e relevante Marquês de Sapucaí. Dentre diversas posições de destaque e importância, foi magistrado, pacificador de províncias conflituosas, reformador da economia, mestre de um imperador, conselheiro e tutor de princesas. Homem das letras, de cultura vasta, conhecedor do latim, do grego e do hebraico, descrito como tímido por vezes, mas gigante em ações. Seus atos ecoaram de norte a sul no país. Pacificou Alagoas e Maranhão, quando a ordem ali parecia frágil e ameaçava inclusive a ordem nacional. Reformou o sistema monetário e incentivou a mineração, que se transformaria no sustento da nossa Nova Lima por mais de um século e meio. Esteve ao lado do jovem Dom Pedro II, transmitindo-lhe os valores de disciplina, cultura e visão de Estado, transformando-o em um gestor humano, preparado, realista e visionário. Fundou e presidiu o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, assegurando memória e identidade à nação. E ao fim de sua longa vida, já elevado a marquês, recebeu do imperador um último gesto de amizade, com uma visita ao seu leito de morte. Enfim, ao revisitarmos a história do nosso Marquês de Sapucaí, reafirmamos que a história de uma cidade e de seus habitantes pode iluminar e guiar importantes partes da história de uma nação. Nesse âmbito, nossa Nova Lima não é apenas um cenário de mineração e progresso local, mas também berço de acontecimentos e de personagens que ajudaram a erguer o Brasil. E hoje, nós aqui do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, temos a honra de revisitar essa trajetória guiados por ninguém menos que o historiador, escritor e um dos nossos consultores históricos, Dr. Walter Taveira, que dedicou uma parte de sua vasta obra literária para registrar os feitos desse nosso personagem tão singular. Mais uma vez o programa Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, está aqui em Belo Horizonte, na casa, mais precisamente no escritório do nosso amigo Walter Gonçalves Taveira. Bem, o Walter Taveira é membro fundador e ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Alto do Rio das Velhas, de Nova Lima e daquela região. E o Taveira já publicou um sem número de livros e artigos e tudo mais.
Bem, mas nós estamos aqui hoje na casa do Taveira para falarmos de uma pessoa que eu e ele, e todo novalimense, se orgulha. E se não se orgulha, deveria se orgulhar. E nada melhor do que nós começarmos parabenizando-o pela sua data de nascimento. O nosso Marquês de Sapucaí nasceu justamente hoje, no dia 15 de setembro do ano de 1793. Ele estaria hoje completando 232 anos. Taveira, fala um pouquinho sobre o nascimento do nosso Marquês Sapucaí. Ele nasceu em Congonhas de Sabará, um dos antigos nomes de Nova Lima, sul de Belo Horizonte, a 16 quilômetros daqui. Iniciou estudos em Nova Lima, continuando depois em Sabará, onde cursou Humanidades. Ele teve uma primeira atividade profissional bastante surpreendente pela idade. Aos 18 anos, ele foi nominado pelo juiz de órfãos para atuar como partidor em processo de inventário na região, 1812. Em 9 de fevereiro de 1815, ele foi nomeado assistente de ordens na cidade de Sabará. E em 15 de setembro de 1815, ele foi admitido na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde se bacharelou em Direito, em 1821. Em Coimbra, foi amigo e colega de diversos estudantes brasileiros. Alguns deles desempenhariam importantes papéis na vida pública brasileira, como foi o caso de Manuel Alves Branco, que era provedor da Casa da Moeda no Rio de Janeiro. Na mesma época das emissões dos selos Olhos de Boi, que foi criação do Marquês, e dos Inclinados. E você retrata muito bem isso nesse livro aqui. É um livro bilíngue e eu escrevi esse livro como filatelista. E, obviamente, para registrar a importância do Brasil como o segundo país a adotar o selo postal, graças ao Marquês. O primeiro foi a Inglaterra. Agora, eu cito o Marquês e cito os selos Olhos de Boi, que foi criação dele, mas o livro, efetivamente, é sobre a emissão que veio em seguida, ainda no mesmo ano que começaram a circular os selos Olhos de Boi, que são os selos inclinados. O livro, efetivamente, é sobre os inclinados. E ele não quer falar não, mas esse livro aqui, hoje ele está nas maiores bibliotecas de todo o mundo, nas mais importantes pelo menos, né, Taveira? Nas bibliotecas filatélicas, como Londres, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, todos os países onde há prática sensível de filatelia, existem sociedades e elas têm o meu livro. Na Ásia, na Austrália e na América, Estados Unidos, México, Argentina, Peru, Chile e Brasil também. Vamos falar um pouquinho do nosso Marquês Sapucaí como congressista, constitucionalista. Ele foi eleito congressista por Minas Gerais em 1823 e tornou-se assim membro do grupo encarregado de escrever a primeira Constituição brasileira. Reeleito para o Congresso Nacional por Minas Gerais em 1826, 1830, 1834 e 1838. Em 7 de maio de 1827, foi nomeado juiz do Tribunal de Recursos em Pernambuco e pouco depois na Bahia. Então veja o seguinte, olha, ele foi político, congressista, foi constituinte, e aí nós começamos a tê-lo como desembargador, porque esse juiz do Tribunal de Recursos é hoje o desembargador. Então ele passou por duas províncias à época, não é isso? Exatamente. Repita para mim, por gentileza. Foi o Tribunal de Recursos em Pernambuco e na Bahia. E em 13 de novembro de 26 foi nomeado por Pedro I presidente da província de Alagoas. Aí seria um governador.
governador. Né? E não seria o governador. E não foi só uma, ele teve passagem por mais uma província. Foi também presidente do Maranhão, em 17 de setembro de 28, através de decreto imperial. A posse foi em 1829, em janeiro. Novamente bem sucedido, transmitiu o cargo ao seu sucessor em 29 de novembro de 31. Inquestionavelmente, ele teve desempenho relevante na manutenção da unidade do vasto território nacional. Em 14 de dezembro de 32, nomeado ministro de Estado da Fazenda, cumulativa e provisoriamente também ministro da Justiça. Como ministro da Fazenda, descontinuou o padrão monetário, promoveu o ajuste dos meios de pagamento, resgatou o padrão do cobre, um resíduo da era colonial, substituiu notas bancárias por apólices do Tesouro e fixou o preço de referência do ouro em R$ 2.500 por 1/8 de onça. Este último ato viabilizou a extração do ouro em rocha, revitalizando a já combalida mineração tradicional. E quando Viana deixava o ministério, em 1834, a Companhia Britânica St. John Del Rey Mining iniciava suas atividades de mineração de ouro em Congonhas de Sabará, sua terra natal. Não esqueceu de Nova Lima, né? Essa mineração foi descontinuada em Nova Lima em 2002, mas continua na vizinha cidade de Sabará, sendo o refinamento ainda mantido em Nova Lima. Hoje sob propriedade da empresa sul-africana Anglo Gold. Nunca existiu em todo o mundo uma atividade contínua de mineração de ouro que durasse 173 anos e que assegurasse tantos empregos para a população local. Estima-se média mensal de 6.000 empregos ao longo dos 173 anos. Após deixar o ministério, ele foi nomeado procurador do Tesouro Público Nacional. Em 1837, ele deixou o Partido Liberal Moderado e filiou-se ao Partido Conservador. Em 1938, foi eleito presidente da Câmara dos Congressistas. Em 11 de janeiro, foi nomeado professor de literatura e ciências positivas de Dom Pedro II e de suas irmãs. E mais tarde selecionado como mestre das princesas, Dona Isabel e Dona Leopoldina. Ele foi membro e fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, inaugurado em 1839, e em 1945 eleito seu presidente, posição na qual manteve até o final de sua vida. E é o patrono do Instituto do nosso lá de Nova Lima, não é isso? Instituto Histórico, Deixou o Senado em 23 de março de 1841 para assumir a posição de ministro e secretário de Negócios do Império. Ministério esse que fora criado prevendo-se a futura declaração de maioridade de Dom Pedro II. Nessa posição, ele promoveu a reforma postal brasileira através dos decretos 254 e 255, ambos de 24 de novembro de 1842. Em 5 de dezembro de 42, na qualidade de grande mestre do Grande Oriente, posição anteriormente ocupada por Dom Pedro I, ele tornou-se presidente de um dos dois grupos maçônicos então existentes. Aproximando-se do presidente do outro grupo, João Vieira de Carvalho, Marquês das Lajes, ele promoveu a unificação da maçonaria. Apoiado pelo Marquês das Lajes, a quem fora oferecido o direito de primeira recusa, Viana foi então alçado à mais alta posição existente na maçonaria, acumulando os títulos de chefe e grande comendador honorário.
Ele tornou-se presidente do Senado de 1851 a 1853. Também se tornou ministro da Suprema Corte de Justiça. Deixa eu só explicar um detalhe aqui. Suprema Corte é o Supremo Tribunal Federal de hoje. Da qual ele se aposentou em 12 de setembro de 1860. O imperador Dom Pedro II agraciou primeiramente com o título de Visconde e em 15 de outubro de 73, o mesmo imperador concedeu-lhe o título de Marquês. Em 20 de agosto de 59, ele foi feito conselheiro ordinário com atribuições nos ministérios do Império e da Agricultura, Comércio e Serviços Públicos. Foi visitado em seu leito de morte pelo imperador e dele se despediu com as seguintes palavras: Senhor, Vossa Majestade é verdadeiramente magnificente. Faleceu em 23 de janeiro de 1875, com a idade de 82 anos, no Rio de Janeiro, e foi enterrado no cemitério do Catumbi. Deixe-me parar um pouquinho, porque nós estamos apresentando aí imagens do túmulo do Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Nós estamos apresentando em dois momentos. Ele ainda um tanto quanto preservado e hoje quase que destruído, né? E esse assunto nós voltaremos a ele daqui a pouquinho. Era uma pessoa tímida e, embora tão bem-sucedido ao longo de sua vida pública e conhecendo várias línguas estrangeiras, inclusive latim, grego e hebraico, ele não era um orador qualificado. O Marquês foi também compositor e poeta. De suas poucas obras, a poesia Violetas, dedicada à sua filha, precocemente falecida, notabilizou-o como poeta. Me permitam a leitura. Mas é óbvio. Violetas, da planta que mais prezavas, que era filha, os teus amores, vêm de pranto orvalhadas trazer-te as primeiras flores. Em vez de afagar-te o seio, de enfeitar-te as lindas tranças, perfumarão esta lousa do jazigo em que descansas. Já lhes falta aquele viço que o teu desvelo lhes dava. Gelou-se a mão protetora que tão fagueiras regava. Desgraçadas violetas, a fim prematuro correm. Pobres flores também sentem, também de saudade morrem. Pode não ter sido um grande orador, mas foi um grande poeta. Sem Dentre dúvida. outras tantas coisas que ele fez. E veja o seguinte, Otaviano, examinando toda a vida do nosso Marquês de Sapucaí, eu queria propor algo a você, ver se você aprova. Se aprovar, nós vamos levar adiante essa ideia. Veja, eu tenho um livro onde consta aqui a erma do Marquês de Sapucaí. O que era isso? É no local, à frente da Câmara Municipal de Nova Lima, onde foi colocado um busto do nosso Marquês, né? No lugar mais alto da praça. Hoje está no lugar mais baixo, na praça principal da cidade de Nova Lima. É só o busto, né? Só o busto. Eu queria propor, e vamos levar isso aos vereadores, vamos levar isso ao prefeito, vamos levar isso às pessoas que pensam e que decidem as coisas de Nova Lima. Este homem, com tudo isso que nós mostramos a respeito dele, não merece só um busto, ele merece uma estátua na praça principal de Nova Lima, que coincidentemente está sendo reformada. Por que não inaugurá-la com uma estátua do nosso Marquês de Sapucaí? A ideia é magnífica e não podemos perder de vista que a ausência dela demonstra que o nosso
povo não amou tanto a história como nós amamos atualmente. E temos muita razão para amar, porque é uma história que nos traz muito orgulho. Nós somos o coração pulsante da nossa capital, não é isso? Que veio para cá também por um outro novalimense, né? Que é Augusto de Lima. Que era então o presidente, chamava-se assim, o presidente de Minas Gerais, de Ouro Preto. Então, de Ouro Preto, ela veio para cá. Mas, Taveira, nós falamos ainda há pouco, eu disse que eu retornaria ao tema, a situação do túmulo dele no Rio de Janeiro. É lamentável que um homem que participou tão ativamente da vida desse país, nas duas fases do Império, esteja daquela forma. E tenha tido reconhecimento até de população que deu o nome dele para a pista do desfile de carnaval. E nós vamos apresentar porque ele foi tema da Beija-Flor. Mas a proposta que eu faço é o seguinte: se lá ele está sendo, os restos mortais estão sendo tão deixados assim de lado, por que não tentarmos trasladar esses restos mortais para Nova Lima, para que aqui ele tenha o reconhecimento que todos nós devemos a ele? Juntamente com a ideia da estátua, devemos tratar os dois juntos, envolvendo a prefeitura. Taveira, muito obrigado por essa conversa, pelas lições que você nos deu aqui. E cada dia que passa, eu sou mais fã do Marquês de Sapucaí. Hoje eu tenho orgulho de ser um cidadão de Nova Lima, né? Eu sou cidadão honorário de Nova Lima, e saber que ali naquela cidade nasceu um homem tão completo intelectualmente como o nosso Marquês de Sapucaí. Meu amigo Taveira, muito obrigado. Obrigado, fico eu. E o nosso programa, eu sempre faço isso. Ao encerrá-lo, eu faço questão de dar de presente ao meu entrevistado uma caneca, que é um brinde do nosso programa. Eu quero passar às suas mãos. Muito obrigado. Eu tenho que confessar meu reconhecimento pela atuação de vocês com relação a Nova Lima e gostaria de doar um exemplar desse livro, que é sobre o Marquês de Sapucaí, de autoria minha e do meu primo Braulio Cassalade Vilela, já falecido, para o programa Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Taveira, muito obrigado. Nada, disponível. Isso aqui é mais uma peça que irá compor o nosso centro de memória do nosso programa. Abriu-se a cortina do tempo, emoldurando a história beija-flor. De Nova Lima a poesia se fez, na genialidade do Marquês. Nasceu em Congonhas de Sabará, o mágico ouro das Minas Gerais. Atravessou o mar, a fã de conquistar conhecimento em terra soberana. A nação em que regressou, a saudade apertou, ecoou um brado de resistência ao
genialidade.